se um bilhete anônimo deixado no portão fosse o começo de algo que nem o tempo, nem o luto conseguiram impedir? E se, depois de anos vivendo no silêncio, alguém ousasse tocar numa ferida que você jurava já estar cicatrizada? Hoje, você vai conhecer uma história que começa no luto, mas termina onde ninguém imaginaria, no florescer do improvável. Um encontro, um arrepio e uma escolha que vai contra tudo que ela acreditava. Uma mulher marcada pela perda. Uma desconhecida com um olhar impossível de esquecer. E um mundo que insiste em dizer, é tarde demais. Mas será que é mesmo? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e prepara o coração, porque essa história vai te fazer sentir algo que talvez você tenha enterrado, junto com um passado que ainda dói. Ativa o sininho e vem comigo, porque o que acontece agora vai mudar o que você acredita sobre amor, luto e recomeços. Agora sim, vamos ao vídeo de hoje. Ela não sabia explicar por quê, naquela manhã cinza e fria, sentiu vontade de abrir a janela. Talvez fosse o cheiro do café passando na cozinha vazia. Talvez fosse o silêncio, que já não parecia tão confortável quanto antes. Clarice Mendes, 44 anos, viúva há 2, não costumava quebrar seus próprios rituais, e manter as janelas fechadas era um deles. Afinal, o vento trazia lembranças, e lembranças doíam. Mas, sem pensar, os dedos giraram a trava enferrujada e a madeira rangeu, como se também estivesse resistindo à mudança. A rua lá fora era a mesma de sempre. O ipê torto da esquina, o barulho do bonde turístico passando ao longe, o céu manchado de cinza. E então ela viu. Uma moça, de saia longa e lenço florido no cabelo, deixava um bilhete dobrado no portão da frente. Não era carta dos correios, não era panfleto. Era algo pessoal. Clarice franziu o senho, curiosa. Desceu as escadas com cuidado, como se cada degrau testasse sua decisão de sair da toca. E quando chegou à calçada, a moça já havia desaparecido. O bilhete estava ali, dobrado em 3 partes, com caligrafia cuidadosa. Não conheço sua história, mas suas flores sempre me parecem tristes. Se precisar de cor, passo na esquina às terças. Sem assinatura, apenas uma florzinha desenhada no canto. Clarice apertou o papel com os dedos. Sentiu um calor estranho percorrer o peito. Não era emoção, não era ansiedade. Era algo esquecido. Um suspiro que quase se recusou a sair. Voltou para dentro como se estivesse cometendo um pecado, mas sem conseguir tirar o bilhete da mão. Na terça seguinte, Clarice se veste e caminha até a esquina, sem saber se procura uma flor ou uma resposta. Clarice quase desistiu 3 vezes no caminho. A primeira, ao escolher o casaco, tudo parecia inadequado. A segunda, ao trancar a porta, a chave pesava como um ponto final. E a terceira, quando passou pelo banco da praça onde costumava sentar com ele, seu marido, nas tardes de outono. Mas havia algo naquele bilhete, naquela caligrafia simples, e naquele desenho de flor que não a deixava em paz. A feira de flores era discreta, escondida entre barracas de pão artesanal e crochê colorido. O cheiro de terra molhada e perfume floral criava uma névoa doce no ar. E então ela a viu. De costas, reorganizando vasos de lavanda e girassóis pequenos. A saia longa balançava suavemente com o vento. O lenço no cabelo era o mesmo do outro dia, azul com margaridas brancas. E havia tinta nos dedos. Clarice se aproximou como quem entra em um templo. Os olhos da florista se ergueram e o sorriso veio sem esforço. Que bom que veio. Eu sou Isadora. Clarice hesitou. Não sabia se respondia, se sorria, se virava e ia embora. Mas havia ternura naquela voz e algo mais. Aquilo que Clarice temia. Gentileza sem interesse. Um olhar que havia, de verdade. Você deixou o bilhete? Ela perguntou, tentando controlar o tremor da voz. Isadora assentiu e então indicou uma flor com o queixo. Essa aqui estava murchando na sua varanda. Achei que merecia uma segunda chance. Clarice segurou o vaso com as mãos ainda frias. Era uma begônia.
Rosa, simples, quase invisível. E sem entender por quê, ela sentiu os olhos marejarem. Isadora entrega outra flor, desta vez sem palavras, apenas um gesto, que Clarice não consegue parar de pensar até a noite chegar. A begônia ficou na cozinha, em cima da mesa, no centro. Clarice quase não tocava em nada além daquele vaso desde que chegou da feira. O gesto simples de Isadora, uma flor entregue sem cobrança, sem perguntas, mexia mais do que ela admitia. Havia anos que ninguém olhava para ela com aquele tipo de curiosidade gentil. Helena, a vizinha do lado, só perguntava se ela precisava de algo do mercado. A sobrinha ligava uma vez por mês, sempre com pressa. Mas Isadora parecia ver rachaduras que nem Clarice sabia que tinha. Naquela noite, choveu forte. A cidade ficou cinza. As luzes dos postes criaram desenhos borrados nas janelas. Clarice fez chá, mas esqueceu de beber. Passou um bom tempo olhando para a flor. E então, no impulso mais inesperado do mês, pegou o telefone. Procurou Feira de Flores Curitiba e encontrou o nome da loja no perfil de rede social, Flores da Luz, por Isadora Duarte. Clicou. Fotos de arranjos, citações sobre recomeços e imagens de tintas, telas e pincéis. A moça era artista. Em uma foto, Isadora aparecia pintando um mural de asas numa parede cinza. O comentário mais curtido dizia: "Você é um sopro de cor nessa cidade sombria." Clarice sentiu algo parecido com inveja, ou admiração, ou desejo? Não podia ser isso. Ela era viúva. Ainda era. Ainda usava o anel. Ainda dormia do lado esquerdo da cama. E ainda sentia a presença dele no corredor. Mas naquela noite, Clarice sonhou. Sonhou com mãos cheias de tinta que tocavam seu rosto com leveza. Sonhou com olhos verdes que perguntavam sem palavras. E acordou com o nome Isadora, preso na garganta. Na manhã seguinte, Clarice caminha até a feira novamente. Mas Isadora não está lá. A feira fervilhava de gente, cheiros e cores. Mas nenhuma saia longa com lenço florido dançava entre as barracas. Clarice andou devagar, como quem não quer parecer que procura alguém, mas contava cada passo. As begônias estavam lá, as lavandas também. Só Isadora que não. Ela sentiu um aperto no estômago que não vinha da fome. Uma ansiedade estranha que crescia a cada minuto de ausência. A floricultura estava aberta, mas um senhor idoso, talvez pai, talvez funcionário, ajeitava os vasos com movimentos lentos. Ao vê-la, sorriu. "A senhorita é a da begônia, né?" Clarice corou. Apenas assentiu. "Isadora deixou isso para você", ele disse, entregando uma pequena flor embrulhada em papel de seda. No miolo da flor, uma carta dobrada. "Às vezes é preciso deixar o campo em descanso para ele florescer de novo. Volto logo, mas enquanto isso, cuida das flores por mim?" Sem assinatura, sem data. Só uma frase no final, escrita em outro tom. E se um café também florescesse alguma coisa? Clarice apertou o bilhete contra o peito, quase como se quisesse impedir que ele entrasse demais. Mas era tarde. Já estava lá, dentro. Voltou para casa com a flor no colo, como quem carrega algo frágil demais. Na varanda, regou as plantas como fazia há tempos, mas pela primeira vez com intenção. Trocou os vasos de lugar, limpou as folhas mortas e, sem perceber, cantarolou uma canção antiga, uma que ele costumava tocar no piano. Mas agora, soava diferente. Na noite que seguiu, Clarice preparou 2 xícaras de café. Uma ficou cheia até esfriar. A outra, ela bebeu devagar, olhando pela janela entreaberta. A mesma que ficou anos sem tocar. No sábado, uma cliente entrega a Clarice um envelope, escrito com a mesma caligrafia de Isadora. O envelope chegou pelas mãos de uma senhora de cabelos lilás, que comprava flores toda semana. "Ela pediu para entregar isso se eu visse você por aqui", disse com um sorriso conspiratório. Clarice agradeceu, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu abrir o papel. "Hoje, estarei pintando no Parque São Lourenço",
Se vier, venha como quem não espera nada. É assim que os melhores encontros acontecem. Clarice demorou horas para decidir. O parque não era longe, mas o que a impedia não era a distância. Era a possibilidade real e aterrorizante de que aquele sentimento estava crescendo. Que talvez não fosse só saudade de ser olhada, mas desejo mesmo. E isso era muito. No fim da tarde, com o sol ameaçando escapar por entre as nuvens, ela foi. Isadora estava ali, sentada no chão, com pincéis nas mãos e uma tela em branco diante dela. Mas quando viu Clarice, levantou como se tivesse esperado o dia inteiro. Clarice começou, mas não terminou. Nem precisava. Isadora apenas sorriu. Você veio. Isso já é tudo. Elas caminharam juntas. Não havia planos, nem roteiro. Só uma conversa que ia se revelando como páginas de um livro que se escreve sozinho. Isadora contou sobre Fortaleza, sobre a família que não a entendia, sobre como as flores a curaram de uma ausência que também tinha nome. Clarice falou pouco, mas ouviu com o corpo inteiro. E então, paradas diante do lago, houve um instante. Os olhos de Isadora encontraram os de Clarice. As mãos se tocaram, quase sem querer, e o mundo ficou em silêncio. Mas Clarice recuou. Desculpa, disse com a voz baixa, quase infantil. Eu não sei o que estou sentindo. E tenho medo. Medo de estar confundindo tudo, de estar usando você para tapar um buraco que ainda dói. Isadora apenas assentiu. Eu entendo, mas às vezes é nesse buraco que a raiz encontra espaço para crescer. Clarice volta para casa, mas ao se deitar, percebe que está sorrindo. E isso a assusta mais do que qualquer beijo. A casa estava escura. Clarice atravessava os cômodos como se pisasse em território inimigo. Cada móvel parecia observá-la. Cada quadro, um julgamento mudo. A poltrona onde ele lia. A xícara favorita ainda no armário. O cachecol pendurado na cadeira que ela nunca teve coragem de doar. Tudo ali permanecia intacto, como se aguardasse seu retorno. Mas ele não voltaria. E Clarice sabia disso. Sabia até demais. O que ela não sabia era como permitir que algo novo florescesse sem matar o que ainda existia dentro dela. Naquela noite, não dormiu. Tentou, mudou de lado, tomou chá, mas o corpo recusava descanso. Porque havia algo diferente agora. Um calor sob a pele. Um desejo que não se encaixava na imagem que ela guardava de si mesma. Uma mulher de luto, de silêncio, de memórias. E agora, ela era também uma mulher que desejava outra mulher. No espelho do banheiro, encarou a própria imagem. O cabelo bagunçado, os olhos fundos, a camisola que ainda cheirava a lavanda antiga. Mas algo nos lábios. Havia vida. E isso a enfureceu. Começou a chorar. Não como chorava por ele em silêncio. Chorou com raiva. Raiva de sentir, raiva de querer sentir, raiva de Isadora, que com um gesto, um bilhete e uma flor, bagunçara sua ordem emocional tão cuidadosamente construída. Abriu a janela do quarto e o vento entrou como uma visita indesejada. O cheiro da noite úmida invadiu tudo. E então ela viu a begônia, ainda viva, mais viva do que todas as outras. Desceu correndo as escadas e, num impulso, pegou o vaso. Entrou de volta e colocou sobre a mesa da sala, onde antes ficavam as cinzas do marido. Ficou olhando, até amanhecer. No dia seguinte, Clarice decide escrever uma carta para Isadora, mas não sabe como terminar, nem se deve enviar. Clarice passou a manhã inteira diante da folha em branco. O envelope já estava escolhido, a caneta também, mas as palavras, essas pareciam se esconder debaixo da língua, como se tivessem vergonha de existir. Querida Isadora, escreveu, e parou, apagou. Oi, também não servia. Respirou fundo, fechou os olhos e decidiu não mentir. Tem sido estranho sentir tudo isso, como se meu corpo estivesse vivendo uma primavera,
mas minha alma ainda estivesse em pleno inverno. A mão tremia, mas ela continuou. Falou do medo, da confusão, da raiva que sentiu ao se ver sorrindo de novo. Contou sobre o marido, sobre o enterro, sobre os 2 anos em que ela apenas sobreviveu, e sobre como, por um capricho do destino, uma florista com mãos de tinta e olhos de sol entrou pela fresta da sua dor. Talvez eu não esteja pronta, talvez eu nunca esteja, mas só de pensar em você, eu sinto algo que há muito tempo eu não sentia, vontade de viver. Assinou apenas com a inicial. C. Dobrou o papel com cuidado, colocou no envelope, colou. E então, parou. A carta ficou na mesa por horas. Clarice saía da sala, voltava, pegava o envelope, largava. E no fim, não levou aos correios. Caminhou até a floricultura, mas não entrou. Apenas deixou o envelope debaixo do vaso da begônia rosa, aquela que Isadora salvara da varanda. Na volta, Clarice chorou. Mas era outro tipo de choro. Não era luto, era alívio. Como se entregar aquela carta fosse uma confissão para si mesma. Eu ainda posso sentir. Na manhã seguinte, encontrou uma flor diferente na varanda. Um hibisco vermelho e um bilhete amassado, escrito com pressa. Eu li cada linha. E sim, viver também me assusta. Mas ao seu lado, assusta menos. Isadora convida Clarice para pintar com ela. Só cores, sem palavras. E Clarice aceita. Clarice entrou no ateliê com o mesmo cuidado de quem pisa em um templo. Não sabia onde colocar as mãos, nem os olhos. Havia telas por todos os lados, algumas inacabadas, outras cobertas por panos, como segredos esperando o tempo certo. O chão tinha pegadas de tinta seca. A luz do sol entrava por uma janela alta, iluminando partículas no ar. Era uma desordem bela, caótica, viva. Isadora a esperava com 2 aventais e uma tela em branco. Sem palavras hoje. Só cor. Clarice vestiu o avental, mas hesitou diante dos pincéis. Estava acostumada com livros, não com tintas. Palavras eram sua linguagem. Mas talvez, naquele momento, palavras fossem pequenas demais. Isadora mergulhou o pincel no azul e começou, sem explicações. Clarice a observava como quem tenta decifrar um idioma desconhecido, até que, sem perceber, pegou o vermelho. O coração guiava os dedos, e os traços começaram a surgir. Vermelho sobre azul, azul sobre vermelho. Nada fazia sentido, mas tudo parecia certo. Elas não se tocaram, não se falaram, mas estavam conectadas de um jeito novo. Não pelo toque, mas pelo silêncio compartilhado. Horas depois, Clarice se deu conta de que estava com as mãos sujas de tinta e sorrindo. Isadora olhou para ela com ternura e disse apenas: "Está linda." Clarice quase respondeu com palavras, mas preferiu apenas olhar nos olhos dela. E ali, naquele olhar, encontrou algo mais profundo que um elogio. Encontrou aceitação, desejo, respeito, encontro. Na saída, Isadora a acompanhou até a porta, e quando Clarice virou para se despedir, sentiu aquela sensação de que estava, enfim, voltando a viver. Não como antes, não apesar da dor, mas com ela. Ao chegar em casa, Clarice encontra uma mensagem da mãe do marido. Ela quer conversar. Urgente. Clarice hesitou ao tocar a campainha. O portão da casa era o mesmo, com a pintura descascando nos cantos. A samambaia na varanda ainda pendia como naquela tarde chuvosa do velório. A única coisa diferente era ela. Por dentro, Clarice já não era mais a mesma mulher que chorava em silêncio, enquanto todos diziam: "Ele agora está em paz." Dona Vera abriu a porta com um abraço apertado, mas silencioso. Os olhos dela, embora envelhecidos, mantinham aquela sagacidade discreta que sempre a fez temer e admirar aquela mulher ao mesmo tempo. "Você parece diferente", disse, servindo chá. "Está com aquele brilho nos olhos que o Gabriel adorava provocar." Clarice sorriu com pesar. "Não sei se é brilho. Talvez seja só coragem." A conversa seguiu por minutos que pareciam horas.
Lembranças vieram. Riram de coisas pequenas. Choram em silêncio quando lembraram do riso dele ecoando pela casa. E então, Clarice falou: "Eu estou vendo alguém, uma mulher. Não sei se é amor, mas é real." Dona Vera pousou a xícara com cuidado. Fez silêncio. O tempo pareceu parar. "Quando Gabriel morreu, eu rezei para que você não morresse junto com ele", disse, olhando para a janela. "Porque no fundo, eu sabia, ele não ia querer te ver presa à ausência dele." Clarice sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Era como se o peso de 2 anos desmoronasse de uma vez. "Você tem o direito de seguir, Clarice. Mesmo que seja com outra mulher. Mesmo que não entenda tudo agora. O amor não precisa ser explicado, só sentido." Na saída, a ex-sogra a abraçou como nunca antes. Forte, sincera. Um abraço que não dizia adeus, mas vai. Clarice corre para o ateliê de Isadora, sem avisar, com algo novo no coração. Uma certeza. A grama cresceu onde antes havia apenas terra seca. O antigo banco de madeira foi restaurado, e a varanda agora tinha vasos pendurados com buganvílias cor-de-rosa. Havia girassóis, manjericão, lavandas e no centro de tudo, uma begônia. Aquela mesma, a primeira, agora mais forte, mais viva. Clarice sorriu, observando Isadora podar os galhos com cuidado quase maternal. Elas moravam ali juntas há 7 meses. Depois do reencontro no ateliê, não houve mais bilhetes deixados no portão. Apenas palavras ditas ao pé do ouvido, cafés compartilhados sem culpa, silêncios que não doíam. Clarice vendeu a antiga casa da saudade e comprou um sobrado com jardim. Um jardim só delas. Para plantar, para curar, para viver. A literatura continuava fazendo parte da vida dela, mas agora como algo leve. Clarice passou a escrever contos sobre recomeços, sobre flores, sobre ausências que ensinam e, às vezes, sobre uma mulher ruiva que acreditava não merecer mais amor, até encontrar alguém que não pediu permissão para florescer em sua dor. Isadora seguiu pintando. Suas telas agora tinham menos tons de cinza e mais vermelhos, mais luz. Os quadros dela passaram a circular por feiras e cafés, mas nenhum foi vendido. Todos estavam na casa delas. Porque, como ela dizia, não se vende o que nasce para ser raiz. E naquela tarde de primavera, 1 ano depois do primeiro bilhete, Clarice escreveu o último. Em um cartão pequeno, com a caligrafia que ela costumava esconder do mundo. Se um dia você se perguntar o que aconteceu com a mulher viúva e a florista desconhecida, diga que elas se encontraram no momento em que mais temiam o amor, e que ainda assim se escolheram, todos os dias, até o fim. Isadora leu e, em vez de responder, tirou do bolso uma pequena caixinha de madeira. Dentro, 2 anéis simples, feitos com as sementes do primeiro hibisco que plantaram juntas. Para que a gente nunca esqueça, o amor não é substituição, é continuidade. Elas se abraçaram ali mesmo, no meio das flores. E pela primeira vez, Clarice não sentiu medo, nem dor, apenas paz. E aí, você achava que Clarice teria coragem de amar de novo? Durante muito tempo, ela acreditou que o amor era uma página já escrita. Mas hoje, ela entendeu que algumas histórias não terminam, apenas mudam de forma. Quantas vezes você já sentiu que não poderia mais recomeçar? Que tudo o que restava era lembrar e resistir? Mas a verdade é que, mesmo depois da perda, ainda há beleza possível, ainda há jardim, ainda há vida. Se essa história te tocou, me conta. Qual foi o momento que mais te emocionou? Você teria aceitado esse novo amor? Ou teria escolhido permanecer com as lembranças? Vamos conversar nos comentários, porque quando a gente compartilha o que sente, o medo diminui e a coragem cresce. E claro, se inscreve no canal para não perder a próxima história, porque às vezes a próxima história pode ser a sua. Ative as notificações e vem sentir com a gente. Nos vemos no próximo episódio.